Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todos vocês. É um prazer imenso poder estar aqui mais uma vez. Eu vou falar devagarinho, né? Porque a garganta precisa ser poupada. Embora eu me empolgo, né, Leandro? Não tem jeito. A gente que dá aula, tem hora que a gente se empolga. Quando a gente olha, a garganta já foi. Exatamente. Pois é. Hoje eu vou até mais tarde, né? Então eu tem essa oficina, tem outra oficina, depois tem outra aula. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Nós estamos finalizando a nossa oficina de literatura e psicanálise. Eu quero agradecer aqui todos que acompanharam, né, nesses nossos 4 encontros. Foi assim fantástico, foi muito bom estar falando sobre o livro O Perfume, de Patrick Süskind, né, onde nós falamos no primeiro encontro, no dia 7, sobre a apresentação do livro, né, a história de um assassino. Depois falamos sobre o desamparo em Freud, foi um encontro assim, muito bacana, muita gente entrando em contato, né, para poder debater dentro desse tema. Semana passada falamos sobre as falhas ambientais, as constituições psíquicas em Winnicott, e hoje nós trazemos o nosso terceiro teórico. Né? Então, nós trabalhamos em Freud, em Winnicott, e nós hoje estamos trazendo o Jacques Lacan, psicanalista francês, que, para falar de amor, a gente precisa invocá-lo, né? E hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos terminar o nosso encontro falando de amor. Embora o próprio Jacques Lacan nunca tenha feito um seminário sobre o amor, né, ele trabalhou bastante esse tema em todos os seus seminários. Então nós vamos encerrar, né, em tempos onde as pessoas querem andar armados, nós iremos andar amados. Então é isso. nós vamos nos amar e não nos armar, né? Aliás, esse foi o sermão proferido lá na Basílica, né, da Aparecida do Norte, no dia aí, 12 de outubro, onde o sermão tinha como tema: não pode haver pátria armada, mas sim uma pátria amada. E é sobre isso que a gente precisa falar. E aí, para falar de amor, a gente vai trazer então o Jacques Lacan, que fala da falta primordial, né, e do objeto perdido enquanto falta. E é disso que a gente vai falar. De qualquer maneira, eu já quero agradecer a todos, a todas, a todos vocês que me acompanharam, né, que trouxeram, que dialogaram comigo, que participaram desse evento. Foi um evento muito legal. Né? Fiquem ligadinhos, porque nós iremos voltar no próximo ciclo. Eu pretendo voltar no próximo ciclo com mais literatura e psicanálise. Eu já estou trabalhando o nosso próximo livro, né, que nós iremos trabalhar em cima de um livro fantástico. Eu pretendo trabalhar em cima de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Então, quando voltarmos, nós vamos trazer Madame Bovary. Esse ano, Gustave Flaubert completa 200 anos de Madame Bovary. Então, a gente precisa trazer o livro que fundou o movimento do romantismo para o cenário. Né? E esse é um livro belíssimo. Desde já quero convidar vocês. Fica antenado. Próximo ciclo é o ano que vem, tá? Provavelmente em janeiro. E aí vocês nos acompanhem aí o Instagram do EPA, né, da Escola Popular de Artes. Me acompanhem também no meu Instagram, Jairo Psicanalista. Né? Nos acompanhem nas redes sociais, que a gente vai trazendo novidades aí, tá bom? Vamos, então, trabalhar a questão do objeto A, né, desse objeto enquanto falta, dentro da teoria psicanalítica, né? O objeto perdido enquanto falta primordial em Lacan. Esse tema, né, esse tema do amor, é um dos temas que Lacan trabalhou bastante. Né? E ele vai dizer assim, ó, para falar de amor, de fato, só se faz isso no discurso analítico. Gosto demais dessa fala do Lacan, né? Para falar de amor de fato, você só faz isso no discurso analítico. Boa tarde, Guimarães, tudo bem? Você só faz isso no discurso analítico. Em uma série de conferências, né, proferida na Universidade em 75, ali na Universidade de Yale, onde Lacan começa dizendo que ele pensa com os pés. Eu adoro essa frase dele. Eu penso com os pés, ali na Universidade de Yale.
Nessa conferência, ele apresenta, né, ali para aquele público estadunidense alguns dos principais elementos do seu próprio pensamento e que ele foi formulando nas suas falas e novas concepções, né? Por vezes até bastante polêmicas em relação àquilo que ele pensava naquela época ali sobre a psicanálise. Tão polêmica que, inclusive, um dos seus postulados acabou por expulsá-lo, né, do IPA, da Associação Psicanalítica Internacional. Então, esse é o Jacques Lacan. E aí, sobre isso, ele começou a pensar sobre a questão do amor, da relação deste sentimento com a psicose. É por isso que eu quero encerrar o livro do Patrick Suskind, né? A história de um assassino. Nós vamos falar exatamente sobre aquilo que o Lacan vai aproximar, amor e psicose, nas suas leituras, nas suas pesquisas, nas suas concepções, né? Isso começou lá em 24 de novembro de 75, na Universidade de Yale, né? Quando ele começa a trabalhar uma definição da psicose. Até então inédita dentro do próprio ensino lacaniano. Então, é ali, por exemplo, que ele vai citar a definição, né? A psicose é uma espécie de falha no que diz respeito à realização disso que se chama amor. Olha como é que é forte isso, da Juliana. A psicose é uma espécie de falha no que se concerne à realização disso que se chama amor. Lacan, ele nunca trabalhou de forma explícita, ele nunca fez um seminário sobre o amor. Mas ele retoma esse tema continuamente em todas as suas obras. Né? E ele vai explorar exatamente naquilo que para ele é onde o amor está, na transferência. Uma maneira privilegiada de trabalhar o tema do amor, né? Uma vez que, como é sabido, o amor é o motor da transferência. Freud vai dizer que só há transferência onde há o amor. Por isso, numa carta ao Jung, ele vai dizer que, de uma certa forma, de uma certa maneira, a psicanálise é a cura através do amor. As pessoas pegam essa fala e deturpam, né? Traz o amor romantizado, traz o amor binarista, do homem para a mulher, da mulher para o homem. E não é desse amor que Lacan está falando, nem é desse amor que o Freud está falando. O amor a qual ele se refere é o amor enquanto ato. É o amor da transferência. Freud diz que a diferença entre o amor verdadeiro, essa é a palavra que o Freud usa, a diferença entre o amor verdadeiro e o amor de transferência é o contexto. Fora isso, não há diferença nenhuma. E aí ele completa assim, e outra coisa, o amor verdadeiro é um amor que não é real. O amor verdadeiro é um amor que não é real. Por quê? Supõe-se uma ideia de complementaridade que não existe. Então, e aí ele vai dizer que o amor de transferência é um amor baseado numa ilusão em relação ao terapeuta. E aí ele termina assim, e por acaso também não é assim todas as formas de amor? Também não estão no campo da ilusão? Então isso é o Freud dialogando sobre o que seria, então, o amor. Lacan, ele vai ainda mais longe do que o Freud, quando ele declara em mais de uma ocasião que transferência é amor. Enquanto Freud diz que há amor na transferência, o Lacan vai dizer que transferência é amor. E aí ele coloca, como sempre, né, ele vai se colocar aí numa polêmica com os psicanalistas que se dedicava a teorizar a contra-transferência. Né? O Lacan, ele vai... Para Lacan não existe contra-transferência. Começa por aí. A clínica lacaniana não trabalha com a questão de contra-transferência. Trabalha-se apenas com a transferência, e transferência é amor. Então, ele vai brincar ali no seminário 8, no seminário A Transferência, ele vai brincar com o Gênesis. Quando no Gênesis começa, né, aliás, com o Gênesis que começa Bereshit bara Elohim,
num princípio, criou Deus. E o João, o Evangelho de João, que diz no princípio era o verbo. Né? Ego eimi. No princípio era o verbo. E aí o Lacan pega essa fala de João, no princípio era o verbo, e diz assim, no princípio era o amor. Eu gosto demais quando ele faz esse trocadilho com o livro de João. Onde lá no João diz que no princípio era o verbo, Lacan diz que no começo era o amor. No começo era o amor. Inclusive, essa é a frase que dá título à introdução do seu seminário 8, a transferência. E é nesse contexto que ele vai declarar que tem uma certa dimensão de ensino próprio à transferência. Se alguém se isola junto com o outro, nisso que pode ser chamado de relação analítica, é porque deve haver alguma coisa ali na causa dessa relação que é capaz de ser ensinado. E aí Lacan se pergunta em seguida, né? O que seria ensinado a esse que se submete a uma relação analítica? O que lhe é ensinado, e aí ele responde, é ensinado aquilo que lhe falta. É isso que é ensinado. Na relação entre analisante e analista, alguma coisa é ensinada. E o que é ensinado? É ensinado isso que lhe falta. E aí ele toma o amor de transferência como aquilo que nutre e dá esteio à própria experiência analítica. O que é ensinado pela transferência só pode ser transmitido pela via do amor. E aí é que ele vai enfatizar isso. Né? Há uma ruptura entre a concepção de amor aqui desenvolvida pela reflexão lacaniana e aquela que o Tomás de Aquino defende na Suma Teológica. Né? Para Tomás de Aquino, ele vai utilizar a frase em latim, né? Amare est vele bonum alicui, quando ele diz amar é querer o bem a alguém. Essa é a frase de Tomás de Aquino. Amar é querer o bem a alguém. Está lá na Suma Teológica. E aí o Lacan vai contrapor isso. O amor de transferência, ou dizer, o amor ensina aquele que ama que há uma falta inscrita em seu desejo. A própria natureza da transferência, portanto, como uma experiência amorosa, coloca em jogo a transmissão dessa falta que o analisando aprende amando. E aí o Lacan diz assim, eu não estou ali, afinal de contas, para o seu bem, mas para que ele ame. E aí ele diz assim, eu não absorvo demandas. Eu não estou aqui para o seu bem. E aí ele contradiz o que vai falar Tomás de Aquino, que amar é querer bem ao outro. E o Lacan diz, não é isso. Não é isso. A própria natureza da transferência é uma experiência amorosa, que coloca em jogo aquilo que está sendo transmitido enquanto falta. E aí ele fala, não estou aqui para o seu bem, mas para que ele ame. E se há um amor fundamental que sustenta o laço entre o analisando e o analista, não há, no entanto, na relação analítica, um remetimento ao bem. O que se encontra ao fundo do amor transferencial não é o bem, mas uma suposição de saber por parte do analisando, suposição de saber do analista em relação ao seu desejo. O que se supõe é que o analista sabe alguma coisa sobre mim que eu não sei. E aí, nas reflexões de Lacan sobre a ética da psicanálise, ele vai fazer isso no ano posterior ao seminário 8, ele vai se dedicar a uma ideia, né, contra a ideia de um bem supremo. Na ética da psicanálise, ele vai trabalhar o tempo todo contra essa ideia de um bem supremo. O que uma psicanálise pode oferecer quando toca a questão do desejo é o confronto com o vazio, no lugar onde supostamente residiria o bem. A questão do bem supremo, ele se coloca de forma ancestral para o homem. Mas para ele, o analista, ele sabe que essa questão é uma questão fechada. Não somente que se lhe demanda o bem supremo, é claro que ele não tem. Como sabe que não existe. Ter levado uma análise ao seu termo nada mais é do que ter encontrado esse limite onde toda a problemática do desejo se coloca. E aí, desvinculando-se da tradição, da relação tradicional com o bem, o amor para Lacan, mais do que um querer, que é o que vai identificar a teoria, a leitura de Tomás de Aquino, o amor não é um querer.
O amor é um oferecimento. E aí vai ser diferente daquilo que vai trabalhar a teologia, né? Enquanto o amor enquanto um querer, o amor enquanto algo que eu faço bem ao outro. E Lacan vai dizer, não, não é isso. O amor não é um fazer um bem. O amor não é de um querer. O amor é um oferecimento. O amante não é precisamente aquele que quer algo que se acrescente ao amado, mas é aquele que oferece ao amado a sua própria falta. E aí o Lacan vai trazer aquela frase que é o enigma, né? Amar é dar ao outro aquilo que você não tem e dar a alguém que dele não precisa. Então, quando eu amo alguém, o que eu ofereço a esse alguém não é um bem comum, como vai dizer a teologia. Não é um bem comum, como vai dizer a Suma Teológica de Tomás de Aquino. O que eu dou ao outro é a minha falta. Por isso, Lacan vai dizer que amar é dar aquilo que você não tem. Amar é dar aquilo que você não tem para o outro que dele não precisa. A falta. É isso que eu ofereço. O que eu ofereço ao amado é a minha própria falta, acreditando ser o amado, o detentor desse objeto precioso que falta a ele, amante. Crendo ainda que o amado pode oferecer algum saber sobre o seu ser, na transferência. O amante se oferece em amor, pois é com essa falta que ele ama. Quando eu dou o que eu não tenho para alguém que dele não precisa, eu dou supondo que o outro tem alguma coisa sobre mim. O Jacques Lamellé diz assim, olha, o que é que eu procuro no outro, quando eu digo a esse outro que eu amo? Eu procuro alguma verdade sobre mim que ele saiba e eu desconheço. É disso que se trata o amor. Supor que o outro tem alguma verdade sobre mim. E é por isso que Lacan vai dizer que todo amor é recíproco, mesmo quando não é correspondido. Né? Essas são as frases de Lacan. Todo amor é recíproco mesmo quando não é correspondido. Ué, como assim, já? Não é correspondido e é recíproco? Porque o outro se implica nisso que nele o torna como objeto amado. Eu amo porque ele se torna um objeto amado. Ele se coloca nesse lugar. Olha, eu posso ser amado, eu estou aqui para ser amado. E nisso que o sujeito se coloca, nisso também está a responsabilidade dele. Eu amo em você alguma coisa em você que se coloca como objeto a ser amado. Por isso todo amor é recíproco, mesmo quando não correspondido. É forte isso, né, Guimarães? Ela já gritou um eita ali. Por isso que eu deixei o Lacan por último. É para a gente compreender bem essa questão do objeto. Então, a gente precisa compreender ainda de que maneira essa falta entra na relação no amor. A mais importante definição, né, da operação amorosa em Lacan é exatamente essa fala que ele diz que o amor é dar aquilo que não se tem. Então é legítimo e até necessário perguntar, né? Como é possível dar ao outro aquilo que em mim falta? Como é que eu dou ao outro uma falta? Né? Como é que eu faço isso? E aí o Lacan responde, sustentando, através do amor, uma carência que é o motor do desejo. Olha a resposta do Lacan. Como é que eu dou a alguém aquilo que me falta? Sustentando. É por isso que a gente fala, em psicanálise, que desejo se sustenta. O que eu sustento frente ao outro, né? Quando eu digo a Eliane que eu a amo, o que eu sustento nessa minha fala de dizer que eu te amo é a carência do desejo para que eu a continue amando. É nisso que eu sustento. Aquela fala do Pequeno Príncipe, você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. É disso que se trata. Sustentando, através do amor, a carência que é o motor do desejo. Não basta eu desejar alguém hoje. Eu preciso continuar desejando amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e por aí vai. Sustentando a carência que é o motor do desejo. Lacan brinca, inclusive, com esse modo, né, de ser qua non pas, né? Esse modo de escrever em francês que é dar o que não se tem. Como é que você dá aquilo que você não tem? Como é que você faz isso? Né? E aí, lembrando que o A do verbo avoir, né, ter em francês, é também o azinho do objeto A,
que é onde ele vai sustentar aquilo que ele vai dizer que, de fato, é a única contribuição dele à teoria psicanalítica. Né? Lacan diz que a única contribuição que ele deu à teoria psicanalítica foi o objeto A. Ele diz assim, olha, essa é a única... essa é a minha entrega para a psicanálise, essa é a minha contribuição para a psicanálise. O objeto A, porque até então, né, esse era um tema solto dentro da psicanálise. O que é o objeto A? Esse objeto que simboliza a falta. Esse azinho, né? Esse azinho que simboliza a falta. Que esse ar, né? esse azinho do francês avoir, que também é o ter, né? O avoir é ter. Então, ele diz, né, que aquilo que se tem para oferecer no amor é justamente aquilo que se falta. O que se dá é aquilo que não se tem. O uso da notação algébrica, né, do azinho, possibilita aí o manejo teórico desse vazio que vai ser nomeado como objeto da falta. A partir de Lacan, o objeto da falta passa a ser o objeto A. A Juliana adora essas questões algébricas em Lacan. Então passa a ser o objeto A. E é esse objeto da falta que entra em jogo no amor. O que eu amo quando amo o Odaí? O que está implicado nisso que eu digo que lhe amo? O que eu amo quando eu digo que lhe amo, Odaí? E aí Lacan vai dizer que amar é amar o desejo do desejo do outro. É colocar-se nesse lugar da carência e da falta do outro. Amar é isso. Amar é desejar, ser desejado pelo desejo do outro. E olha como isso dialoga pra caramba com Nietzsche, né? Quando Nietzsche fala exatamente sobre de fato nunca amamos. Amamos a ideia de sermos amados. Amamos o amor que o outro ama. Né? Essa coisa de que há um objeto aí, mas é um objeto que não se toca. Que quando você toca já não é mais aquilo. Já não é mais isso. Né? Quando eu tiver meu carro, eu vou ser feliz. Aí você tem um carro, mas não é mais isso. Agora tem que ser um SV. E aí você tem um SV, mas não é mais isso. Né? Uma analisante minha essa semana falou assim, meu sonho era ter um SV da Hyundai e tal. E ela lutou e finalmente conseguiu comprar a SV dela, automático, da Hyundai, acabou de lançar, uma coisa maravilhosa, ela comprou há 2 anos atrás. E aí, essa semana na clínica, ela disse assim, eu falei, e aí, tá satisfeita com o seu carro? Ela falou assim, estava até ontem. Eu falei, por quê? A Hyundai acabou de lançar o meu carro com teto solar. Quando eu tiver esse, eu vou ser feliz. Que agora ela quer ser feliz com o teto solar. Imagina, eu abri meu teto solar, o sol entrar dentro do carro, é tudo. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é Rio de Janeiro, filho. A última coisa que a gente quer é o sol entrando dentro do carro. Ela, não, mas eu quero teto solar. Quando eu tiver meu carro da Hyundai com teto solar, eu vou ser feliz. Então é isso. O Lacan vai dizer, esse é o objeto A. Essa coisa que você diz que quando tiver vai ser e quando tem, já não é. Já não é isso. Já não é isso, né? Não é mais isso, é uma outra coisa. Então, o objeto da falta que entra em jogo no amor é esse objeto A. O amor transforma imediatamente aquele que era o objeto amado em sujeito amante. Ou seja, o amor transforma aquele que ama em alguém que direciona sua falta ao outro. Amar é isso, direcionar a minha falta ao outro. O que eu digo quando eu digo que amo o Alain? Que eu estou direcionando a minha falta ao Alain. Isso é o que eu digo quando eu digo eu te amo. Então, esse amante, ele projeta sobre o outro, o amado, a sua falta. E a partir disso, a relação amorosa transmite uma incompletude, né, que é comaltada aí pela promessa de união que o próprio amor oferece. E aí Lacan vai afirmar o seu segundo aforismo complexo pra caramba. Olha que a gente hoje está só nos aforismos lacanianos. Essa é a minha proposta, era trabalhar esses aforismos com você, né? Começando, quando a gente iniciou, né? Ele inicia dizendo no seminário em Yale, na Universidade de Yale, né? Penso com os pés. Então é isso, a nossa proposta hoje é pensar com os pés. E aí depois ele fala que amar é dar o que você não tem para alguém que dele não precisa. E a gente está destrinchando isso. Depois ele vai dizer, né, que a relação sexual não existe.
Ué, como assim? Como assim, Lacan? A relação sexual não existe? A relação sexual não existe. Porque se o que você projeta sobre o outro é a sua falta, a relação amorosa transmite uma incompletude pela promessa de união que o próprio amor oferece. Então, amar é oferecer em exposição à falta que o marca. É dar uma ausência que pede o melhor, que demanda. E demanda que é sempre demanda de amor. Daí que, ao se perguntar se o objeto A é o objeto de amor, Lacan afirma que ele é. Né? Ele o é na medida em que arranca, né? Ele o é na medida em que arranca metaforicamente, né? O amante, para empregar assim um termo medieval tradicional, né? Dos estados em que ele se apresenta, o do amável eromenos. Ele vai utilizar essa palavra eromenos para transformá-lo em Erastes, o sujeito da falta, mediante o que ele se constituiu propriamente no amor. Então, esse oferecimento da falta é precisamente aquilo que viria inaugurar a dimensão do amor. Ao falhar em sua realização, o amor falha em abrir o espaço desse oferecimento, o espaço de circulação da falta. Uma falha no que diz respeito ao amor é uma falha na transmissão desse impossível da relação sexual, ou seja, uma falha na função do objeto A. E aí, quando ele, numa famosa passagem do seu seminário Anchor, de 72, 73, ele diz assim, o que faz suplência à relação sexual é precisamente o amor. Para além do oferecimento da falta, que escreve o amante como sujeito desejante na relação amorosa, o amor possui ainda uma função de suplência. Suplência diz algo que supre, que faz, às vezes, de alguma outra coisa. Sendo uma suplência à relação sexual, isto é, advindo como algo capaz de remediar a falha e a impossibilidade dessa relação, o amor, contudo, age em dois caminhos simultaneamente. Na primeira via, ele obriga o reconhecimento do furo, do vazio, né, no seio da relação amante-amado, escrevendo aí uma falta que aponta para uma instância ou outra fora dessa relação mesma. Então, falar de amor supõe um sujeito, um objeto e algo mais além do próprio laço amoroso. E aí, esse algo mais além do próprio laço amoroso é o falo. Numa segunda via, em que já se escreveu o reconhecimento desse furo no seio da relação entre os amantes, o amor é também aquilo que mascara a inapelável pluralidade e indistinção dos objetos pulsionais. Ou seja, não havendo uma ligação natural e necessária da pulsão a nenhum objeto específico, né? A pulsão não se liga a nenhum objeto específico, por isso o objeto A, sendo todo e qualquer objeto mundano o potencial objeto eleito da pulsão, de maneira análoga, nenhum objeto sendo efetivamente o objeto da pulsão, o lugar ocupado pelo objeto pulsional é o lugar de um vazio. Uma abertura que não pode ser preenchida em seu ponto final. Ou seja, o objeto da pulsão é a própria presença da falta de um objeto. Por isso, o objeto A. Eu estou correndo assim, depois está gravado. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Mas o objeto A seria isso. O que é o objeto A, Jairo? O objeto A nada mais é do que esse objeto, né, da pulsão, né, que é ocupado, né, o lugar ocupado pelo objeto pulsional é o lugar de um vazio. O objeto da pulsão é o próprio objeto, né, é a presença da falta de um objeto. O objeto da pulsão é a presença da falta de um objeto. Grave essa fala. O objeto da pulsão é a presença da falta de um objeto. Ou seja, ele não se liga a objeto nenhum, mas ao mesmo tempo ele está à procura de um objeto. Você dá o que você não tem, o outro precisa disso, o outro não precisa disso que você quer dar, por isso ele quer. A relação sexual não existe porque não há complementaridade, há um furo. Se há um furo, há um vazio, a relação sexual não existe. O sexo não une, o sexual separa. Lacan vai trabalhar todas essas questões. Para gozar, você não precisa do outro. Para gozar, você só precisa de um corpo seu. Então, há alguma coisa a mais do que o gozo quando você está com alguém. Então, todas essas coisas estão amalgamadas, como vai dizer o Lacan, né? Como vai trabalhar com essa palavra. Então, se a gente não tem, então, se essa abertura não pode ser preenchida em seu ponto final, né? Então, assim,
Não há objeto algum que seja capaz de satisfazer plenamente a pulsão sexual. Não há objeto algum. Daí que os poetas, né, vai dizer assim, a felicidade plena é impossível. E eu gosto do Manuel de Barros, que ele diz assim, felicidade só vez em quando nos momentos de distração. Vez em quando eu me distraio e sou feliz. Felicidade mesmo, só nos momentos de distração. A ideia de completude, a ideia de plenitude, a ideia de totalidade, a ideia de universalidade são conceitos utópicos, porque o sujeito é o sujeito constituído pela falta. É disso que se constitui o sujeito. Portanto, uma escolha de objeto tem que se haver com a imensa pluralidade de objetos possíveis. Então, tais objetos, o que há de mais variável e o que há de menos importante entre os elementos que compõem a pulsão, como se expressou Freud, né? Essa é uma dimensão absolutamente contingente da relação objetal. A contingência é isto que se resume, o que submete a relação sexual a ser, para o ser falante, apenas o regime do encontro. A relação sexual não existe. O que existe são possibilidades de encontros. Então, sendo contingente, esse nível se inscreve, portanto, na dimensão simbólica da escolha de objeto. É precisamente nessa dimensão de contingência que Lacan vai localizar a inscrição do falo, isso é, nessa dimensão dos objetos, é onde o falo para de não se inscrever. No entanto, esse domínio da variabilidade dos objetos será imediatamente mascarado pelo efeito do amor. Outro dia, essa semana, eu conversando com uma pessoa, ela dizia assim, cara, não entendo essa coisa de LGBTQIA+. Eu falei, mas você não entende? Você é psicanalista, pô, deveria entender. É LGBTQIA+, e todas as letras do alfabeto, exatamente porque a pulsão não se cessa de se escrever. Exatamente porque o objeto não é único, são vários. Exatamente porque a pulsão não se prende a um objeto único. São vários. São várias as possibilidades, são vários os encontros, são vários os objetos. E o sujeito quer resumir tudo a um binarismo? E o sujeito quer resumir tudo a um corpo macho, a um corpo fêmea, a um corpo homem, um corpo mulher, ou isso ou aquilo? Quando, na verdade, você tem um outro corpo, que é o corpo pulsional, quando você tem inscrições, quando você tem simbólicos, quando você tem imaginário, quando você tem o próprio real, quando você tem aquilo que não se cessa de se escrever, quando você tem um inconsciente que se registra enquanto sintoma, quando você tem um inconsciente que se estrutura enquanto linguagem, quando você tem a falta como constituinte do próprio desejo. E aí o sujeito que é o mundo, Eliane, organizado, dentro de um manual, as pessoas querem um mundo organizado, dentro de um manual, e de preferência com um manual de instrução. Né? Porque é isso que faz a ciência. Fala, Eliane. Lembra, assim, desculpa que eu estou muito rouca, tá, gente? Quando você falou agora que é o mundo com manual, que é aquele bebê que não chora, que Isso. é o cachorro que não late, o O gato gato que que não não arranha, mia, né? O gato que não arranha. é o gato que não arranha, o gato que não mia, a criança que não chora, isso não existe, gente. E esse negócio que você falou aí do LGBT, que é mais W, X, Y, gente, dentro de sala de aula, a gente não observa isso, a gente respeita o aluno. Se um aluno, entendeu, Jairo, chegar para mim, professor, eu quero ser chamado de tal, eu vou respeitar. E ponto final. Assim, ó, fora desse ambiente, as pessoas estão muito chatas, não estão, não, Jairo? Pra caramba. Pra Deu para ouvir? caramba. Oi? Pra caramba. O mundo Muito, não ficou aguento estranho. mais, O é mundo muita ficou gente estranho e esqueceram chata. de me avisar. Oi? O mundo ficou estranho pra caramba e não avisaram pra gente. Nossa, gente, muita Né? gente chata, Hoje, deixa o hoje eu povo escrevi ser feliz. exatamente sobre isso. Quando foi que a vida deixou de ser prioridade? Parece que a É, vida deixou de ser prioridade, né? Quando foi que a vida deixou de ser prioridade? é muito Então, assim, complexo e vai tudo para a rede social. Muita tudo. gente chata na rede Humberto, social. Humberto Eco falou que os imbecis encontraram o seu espaço. Na época que o Humberto Eco escreveu isso, criticaram ele pra caramba. Hoje está todo mundo falando, rapaz, ele estava certo, ninguém sabia. Amar é também tentar fazer existir o objeto pulsional,
fazendo apelo para que um objeto contingente se mostre necessário, suficiente, o que é ainda mais fundamental, absolutamente indispensável para aquele que ama. Eu viro para a Juliana e invento uma Juliana que não existe, para que ela possa dar conta da minha necessidade pulsional. Daí que amar é inventar para mim uma Juliana que não existe. E a loucura não é eu inventar uma Juliana que não existe. A loucura é a Juliana tentar se encaixar nessa ilusão de Juliana que eu criei. Isso é que é loucura. E você tem isso nos contos de fada. Quando, no conto da Cinderela, as duas irmãs cortam os pés, amputam os pés para caber no sapatinho de cristal, né? Para caber no sapatinho. E olha, o que tem de gente amputando os sonhos, já dizia o Cazuza, eu não sou desses que amputam sonhos para caber no sonho de ninguém. Mas o que tem de gente amputando sonhos para caber no delírio do outro, na ilusão do outro, né? No mundo de conjugalidades líquidas, no mundo de amor líquido, está todo mundo buscando se encaixar na loucura do sonho do outro. E aí, quando você tenta se encaixar na ilusão do outro, sobre si que o outro criou, você deixa de ser quem você é. Você entra no processo de suicídio do seu próprio desejo. Você deixa de existir enquanto sujeito. E enquanto sujeito desejante. Pode falar, Eliane. Aí vira aquele maluco, beleza. Não, se virar o maluco beleza, tudo bem, porque o maluco beleza era exatamente o cara que não se encaixava em padrão nenhum. A metamorfose ambulante. Né? Agora, se encaixar no padrão do outro, é disso que a gente fica tentando fazer o tempo todo, né, Eliane? Por exemplo, por que é importante a gente falar de uma psicanálise decolonial? Porque a gente precisa pensar, né, que nós somos um país colonizado, que daí não dá para se encaixar nos ideais europeus. Não dá para se encaixar nos ideais estadunidenses. Não dá para se encaixar. Nós temos que pensar um modelo que seja nosso, que tenha a nossa linguagem, que tenha a nossa característica. E aí a gente tem que começar o quê? Fazer uma crítica. A criticar aquilo que foi recebido, a antropologia europeia, a geografia, a matemática, a história, a filosofia e também a psicanálise. Tudo aquilo que veio, né? Daí que não faz sentido, por exemplo, eu sempre repito isso, não faz sentido você ver uma implicação política decolonialista em psicanalistas europeus. Você nunca vai ver o Slavoj Žižek trazendo esse debate. Por quê? Porque ele está num país colonizador. Esse debate é nosso. A gente precisa entender que nós estamos implicados com o racismo, que nós estamos implicados com a misoginia, e isso também vai acabar onde? Na homofobia, todas as questões. A gente teve um caso essa semana aí do jogador, né, de basquete eliminado, e o cara, quando vem para o vídeo se desculpar, ele não se desculpa. Ele continua na sua homofobia, dizendo cada um tem o seu ponto de vista, esquecendo que racismo, misoginia, homofobia não é ponto de vista, é crime. Mas as pessoas esquecem isso. Confundem ponto de vista com a vista de um ponto, como vai dizer Leonardo Boff. No seu livro Águia ou Galinha, Leonardo Boff começa dizendo isso. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, companheiro, o que você está falando não é ponto de vista nem a vista de um ponto. Na verdade, é o seu preconceito se manifestando. Por ausência de quê? De leituras, por diversas ausências. Por diversas ausências, né? E por que tem essas ausências? Porque quando a gente vai falar da falta, a gente também vai falar daquilo que aliena. E cada vez mais a gente tem pessoas alienadas pelo desejo do outro. Então, o sujeito se aliena no seu próprio desejo, o sujeito se aliena na sua própria construção ao se sujeitar a um outro. E aí a gente vai entrar com a questão da religião, com a questão das pedagogias, da educação, de tudo aquilo que é um saber que aliena. A gente vai entrar nessas pedagogias. Quando Freud trabalhou a teoria, né, os 3 ensaios da teoria da sexualidade, Freud está combatendo, Freud está criticando uma pedagogia do sexo. Freud traz uma crítica à pedagogia do sexo. Quando ele traz a questão do corpo pulsional, ele está trazendo uma crítica à biologia. Então, você vê que são lugares que constroem saberes que alienam, né? Alienar no sentido de quê? Que alija o sujeito no seu pensamento, na sua vontade e no seu desejo. Inclusive, aquilo que a psicanálise vai propor
é que o sujeito analítico ele não é um sujeito que busca a verdade, que essa é a posição do teólogo, essa é a posição, né, do discurso universalizante, a busca pela verdade. O psicanalista é aquele que busca o saber, que é diferente. Saber e verdade são coisas diferentes. A verdade, ela chega no ponto final. A verdade, ela chega no lugar em que chegou no absoluto, chegou na verdade. E o saber, não. Ele sempre vai propor algo mais. Ele sempre vai propor algo mais. Ele sempre vai propor alguma coisa que escapa. Um saber não sabido. O saber do inconsciente. Por isso que quando Freud vai discutir a pedagogia, Freud vai chegar à conclusão que educar é do campo do impossível. Porque sempre vai haver alguma coisa que não se educa. Sempre vai haver alguma coisa que escapa. Sempre vai haver um resto, né, Juliana? Um resto, como a gente fala na psicanálise. Sempre vai haver um resto. Então, amar é também tentar fazer existir o objeto pulsional. É justamente essa aspiração que é manifestada na Declaração dos Amantes, né? Lacan não deixou escapar essa observação. No seminário deles, Nós Somos Um. Olha como é que é isso. Nós somos um. É a aspiração do amante. A alienação total do desejo do outro. A ponto de nós sermos um. Nós somos um. E é daí que parte a ideia do amor. É realmente a maneira mais grosseira de dar à relação sexual esse termo que escapa manifestamente seu significado. Então, a parcialidade da pulsão sexual evidencia essa fuga do significado, isso é. Enquanto o sexual tem de lidar com seu caráter parcial e contingente, o amor aspira ao todo, à totalização. Daí que sexualidade e amor são coisas diferentes. E é interessante, a gente tem que atentar para isso. E aí, de novo, a gente vai na poesia, né? Quando a Rita Lee, ela canta sexo é rock and roll. Sexo é rock and roll. Amor é bossa nova. Amor é aquela coisa que aspira uma certa espiritualidade, né? Quando a gente fala do todo, do transcendente, a gente está no campo de uma certa espiritualidade. Enquanto que sexo não, sexo é profano. Sexo é isso, essa coisa que não se cessa, essa pulsão que evidencia essa fuga do significado, que é parcial e contingente. Você só precisa do seu corpo. E é parcial porque é de um não todo. Né? Então, tudo que se passa, como se aquilo que escapa ao contingente finalmente se escrevesse. A partir de então, ele não cessa de se escrever. O amor encobre. E é interessante que isso está lá no livro de João, quando uma multidão de pecados. Aí Lacan pega o termo joanino e fala, João está certo, o amor encobre. Portanto, o caráter contingencial das escolhas de objeto e busca naturalizar a ligação pulsional com aquilo que é amado, mascarando o contingente com o véu imaginário do necessário. Então, sua satisfação pertence ao registro do impossível. O não cessa de não se escrever, ao contrário, é o impossível. E aqui se localiza a denúncia de Lacan do amor como sendo aquilo que vem em suplência à impossibilidade da relação sexual. É exatamente porque não existe a relação sexual que existe o amor. É exatamente por conta de uma coisa que existe a outra. O amor só aspira ao todo no momento em que, a partir da posição de amante, reconhece essa falta indelével que nutre toda a escolha de objeto. Esse vazio inscrito na estrutura. O falo é buscado. Portanto, enquanto ele é o ponto extremo disso que se enuncia como causa do desejo, isto é, do objeto A. O que eu amo quando eu digo que amo o outro, eu amo nesse outro a causa do desejo que ele provoca em mim. Por isso que todo amor é recíproco, mesmo quando não correspondido. Porque há alguma coisa em você que se torna amado. E se coloca nesse lugar de amado. A chegada de uma criança ao mundo, vai dizer Lacan, é marcada por uma indistinção entre o corpo do bebê e o corpo da mãe, que é o primeiro outro. Que lhe dispensa cuidados. Esse outro que o acolhe, se deseja a sobrevivência do pequeno humano recém-chegado ao mundo, deve buscar suprir algumas necessidades que o corpo do bebê requisita para permanecer existindo. Então, a primeira criança, nessa relação, é colocada no lugar de objeto
desses inúmeros e valiosos cuidados, sendo satisfeita naquilo que o corpo demanda. Para a psicanálise, aquilo de mais fundamental que uma mãe, né, o primeiro outro do bebê, o primeiro objeto de alteridade de um bebê é a mãe. Então, para a psicanálise, aquilo que é mais fundamental que uma mãe pode transmitir a seu filho não são apenas os cuidados e carinhos, mas um certo olhar que ama. Olha aí a gente falando de Winnicott de novo. O que vê uma criança quando olha o rosto da mãe? Ele vê a si mesmo. E aí Lacan pega essa fala do Winnicott e vai aprofundar. O que mais conta, o que é de fundamental na relação entre a mãe e o bebê, entre esse primeiro objeto de alteridade que é a mãe e o bebê, para além, né, dos cuidados, dos carinhos, é um certo olhar que ama, acolhe e se direciona à criança e que também, por outro lado, se encaminha em outra direção, que é o deslize da mãe para posições outras. Sim, porque ela não é só mãe, ela também é dona de casa, ela também é esposa, ela é amante, ela é várias outras posições. E aí a mãe suficientemente boa de Winnicott, que a gente falou na semana passada, entra para essa mãe deslizante de Lacan. Nesses olhares que, quando olha, um olhar que supre a demanda de amor do bebê, mas que também permite um deslize. Esse deslize da mãe para posições outras é profundamente importante, porque é no vazio deixado pela mãe entre o choro que evoca a presença materna e o atendimento da sua demanda, né, a chegada da mãe com o seu seio, é nesse vazio que a ligação mãe-bebê vai nascer. Daí que se a gente fala de uma mãe suficientemente boa, a gente está falando de uma mãe que permite esse vazio. E não aquela que, como diz Melanie Klein, afoga a criança no seu próprio leite. A mãe que está aqui, ó, com a cara do bebê enfiada no seio o tempo todo, né, Juliana? Ela vai dizer que é a mãe que afoga. E na fala de Lacan, a boca do crocodilo aberta, cheia de dentes, que não permite esse distanciamento, esse deslize de olhar para outra coisa, que não permite esse vazio deixado pela mãe. Então, a mãe deve ser aquela... Para Lacan, ele vai trabalhar com o mesmo olhar de Winnicott, a mãe deve ser aquela que é capaz de ler no grito puro do bebê, esse grito que não evoca nada, além de uma insatisfação desarticulada. E um grito para. Ele vai dizer, o grito puro, ele vai chamar de crir pour, né? O crir pour. E o grito para, o cri pour. Né? As palavras francesas que ele vai trabalhar, o grito puro e o grito para. Que isto é, ela deve receber esse grito puro lendo como um possível demanda direcionada ao outro. E o grito para, né, esse grito que não evoca nada, além de uma insatisfação desarticulada. Aquela coisa da criança quando chora e a mãe sabe, não, ele quer mamar. E aquela que quando a criança chora e a mãe fala, eu já dei mamar, já troquei a fraldinha, ele já está limpinho, então deixa ele chorar um pouquinho. É cruel isso, né? A pessoa fala, nossa, mas isso é cruel deixar a criança chorar. A mãe faz a leitura do choro, tentando interpretar esse choro. Esse choro agora é o quê? É o choro em que ele não está conseguindo... é um choro de uma insatisfação desarticulada. Né? Então, a mãe interpreta o grito como uma fala suposta à criança que ela coloca desde seu nascimento, em posição de sujeito suposto falante. Então, ela indica a recepção desse grito e cria a hipótese de que ele quer dizer alguma coisa. Né, que ele apresenta o sujeito ao mundo. Reconhecemos aqui a definição do significante, aquilo que representa o sujeito para um outro significante. O grito da criança não representa a criança para a mãe. Nós estaríamos aqui no registro do signo. Ele representa o sujeito para o conjunto de significantes a seguir. Então, a resposta do outro, a recepção que ele reserva ao grito puro, transformam em um grito para. Vai transformar o grito, que se torna, então, significação do sujeito, a partir do significante do outro. Então, o significante do outro, incluído pela mãe na interpretação do primeiro significante, que é o grito, lendo o grito do bebê como uma demanda, é o que vai representar o sujeito como falante para o outro. Para a mãe, o bebê fala. Ninguém entende essa fala, a mãe entende, porque ela já se colocou como sujeito suposto falante para o outro. O bebê é o sujeito suposto falante para a mãe. E ela interpreta o quê? Os gritos. É preciso, portanto, um duplo movimento do amor materno em relação ao bebê. A mãe deve ser capaz de se deslocar da posição
exclusivamente materna, abrindo o espaço possível na qual a criança não será mais apenas um puro objeto de cuidado. Ela deve ofertar para ele alguma coisa a mais. O olhar, né? Alguma coisa a mais. A criança não é só o objeto de cuidado. A criança não é um brinquedo, não é um objeto para você só trocar roupa, essas coisas todas. Não, não é só isso. Ela deve ser capaz de ler no choro do bebê uma demanda em potência. Ou seja, ela deve ser capaz de identificar no pequeno humano o que o psicanalista francês Jean-Michel Vivet vai chamar de sujeito suposto falante. Ela deve ser capaz de interpretar aquilo que ele deseja no choro, no grito. É por meio das ausências maternas, precisamente, que pode haver uma separação do bebê de uma posição de objeto colocada ao corpo da mãe. E somente fora dessa posição de objeto do outro materno é que o grito do bebê, como pura voz, pode ser lido como clamor, isto é, pode advir ao campo da simbolização. É preciso que o outro primordial, o primeiro outro, né, o objeto de autoridade, que é a mãe, que recebe o bebê no mundo, seja capaz de faltar, de sustentar uma ausência capaz de introduzir uma abertura entre a criança e esse outro. O que desaparece e, portanto, falta periodicamente será destacável de um primeiro eu-mundo diferenciado. Em suas ausências, a mãe é capaz de transmitir uma falta a um ser que pode, a partir de então, ter a abertura de se ver como faltoso, condição para que ele mesmo se torne sujeito. Gente, isso aqui tudo que a gente está articulando é a mãe suficientemente boa de Winnicott, só que agora sendo lido por Lacan, de quando o sujeito vai ter a possibilidade de ele também tornar-se um sujeito. E como é que se torna um sujeito? A partir do momento em que ele se vê também como um sujeito faltoso. Como o sujeito se vê como sujeito faltoso, é que ele se torna sujeito. E não mais permanecer na posição de algo lançado à mercê dos caprichos e do gozo do outro. Que aí a gente está falando a uma condição de objeto. Ora, quando Lacan vai trabalhar a questão da religião e Freud, eles entram no argumento de que a religião aliena o sujeito. Por que a religião aliena o sujeito? Porque a religião sempre vai colocar o sujeito nesse lugar de objeto. Portanto, a religião se torna para o outro, para o sujeito, o grande outro. Aquele que são linguagens da religião, né? A gente não fala Deus me completa, em Jesus eu sou feliz, Maria tal, o santo tal, os meus Exus, os meus orixás, os meus isso, os meus aquilo, né? Eu ia de manhã, essa semana eu ouvi uma pessoa dizer assim para mim, numa análise, a pessoa diz assim para mim, não, o meu casamento, inclusive, foi confirmado pela palavra, foi confirmado por Deus, então não deve ter problema nenhum. Mas está tendo problema. E aí como é que eu encaixo uma coisa na outra? Aí a gente vê a alienação da religião em cima desse sujeito. Já que Deus confirmou a minha conjugalidade, supostamente eu vou ser feliz para sempre. Supostamente o conto de fada. E foram felizes para sempre, né, Odaí? E foram. Eu invoquei o Odaí saiu. Não vou invocar mais ninguém. Supostamente, né? Se você teve a confirmação dos orixás, me casei diante do meu babalorixá, me casei diante da igreja, me casei diante do padre, me casei. Então a gente faz isso supondo que a partir daí a gente está invocando alguém que vai dar conta disso quando eu não conseguir mais dar conta. Essa semana eu conversava com um amigo que eu falei, rapaz, a primeira coisa que eu aprendi quando eu me casei foi, leva Jesus para a relação. E, pô, na primeira crise que eu tive, eu falei, não é possível, Jesus não entrou nessa droga aqui, não. Eu vou ter que buscar Jesus em algum lugar. Porque eu supus que levar Jesus, né, Eliane, era um mar de rosas, né? Eu supus isso nessa fala. Olha, quem passa por tribulação no casamento é que não levou Jesus. Eu falei, pô, então eu vou ter que buscar esse Jesus, não é possível. Tem alguma coisa aqui que não está encaixando. Então, essa fala do outro, né? Da condição para tornar-se sujeito, é preciso que haja instituído uma falta. Alguma coisa que não vai se completar. Alguma coisa que vai gerar uma angústia. Há esse lugar, né? E aí, se o seio falta, o que vai se instaurar? Vai se instaurar uma perda. Não é isso? Se o seio falta, vai se instaurar uma perda. E a perda é a condição sine qua non para que se apresente
um sujeito. O sujeito na psicanálise é o sujeito da falta. Ou há algum sujeito que não tenha falta instituída em si, Juliana? Né? O sujeito, para a psicanálise, é o sujeito da falta. Né? Se o seio falta, se está a perda, que é a condição que para o advento do sujeito. É nesse contexto de adiamento da satisfação das demandas do corpo do bebê que surge o vazio entre o desejo e seu objeto. Esse adiamento corresponde a uma possibilidade de abertura. Ele abre a lacuna onde vai se alojar o quê? O objeto. Ele põe em jogo a ausência que fundamenta o fora. E é realmente esse fora que, como tal, faz surgir a perspectiva de um dentro. Só pode haver um dentro se existir um fora. Esse processo, que estaria na base da temporalidade psíquica, faz advir a presença sobre um fundo de uma ausência. Como salienta Lacan, se é o seio que falta na perda instaurada pelo amor e pelo acolhimento materno, não é propriamente o seio que vai dar ensejo ao advento do desejo, mas será a falta. Falta essa que não é especularizável, mas Lacan vai batizá-la de objeto A. Se é o seio que funda essa primeira experiência de perda, se é o seio que possibilita o primeiro destacamento da falta mascarada na ausência, o seio, então, se torna o objeto A, um objeto faltoso que poderá se alojar nessa iância. O objeto A irrepresentável e sem imagem, por isso um Azinho pequeno. Requer o uso de experiências corporais de perda. Para que se instale o objeto A, para que se instale a falta, vai ser necessário o quê? A experiência de perda no próprio objeto. Quais são as experiências corporais de perda? A primeira experiência corporal de perda da criança, qual é? Qual é a primeira experiência corporal de perda da criança? A gente já está terminando. Qual é a experiência corporal de perda da criança? Os seios. Quando ela sai do ventre da mãe. Sim, é isso aí. Mas também a primeira experiência corporal não é no ventre da mãe, é fora. A primeira experiência corporal de perda da criança é o seio e as fezes. Seio, fezes, xixi, suor, as lágrimas, são coisas que o corpo vai fazendo perder. Daí a importância, por exemplo, do seio e das fezes. Para Lacan, para a psicanálise freudiana, né, a gente está falando de um elemento pulsional. A gente já está falando na fase anal. Primeira fase, fase oral. A fase do seio. A última fase, a fase anal, né? A fase onde vai estar instituída a relação sadomasoquista. A relação onde o sujeito vai começar a trabalhar o esfíncter entre aquilo que eu te dou e aquilo que eu retenho. Se a criança percebe que ao dar as fezes, né, para a mãe se satisfaz, ela vai registrar a experiência que dar alguma coisa para a mãe gera prazer. Não dar, gera desprazer. Mas se a mãe faz com que a criança tenha alguma adversidade, alguma raiva, alguma coisa, a criança diz assim, isso que você quer, eu também não vou te dar. Aí ela retém as fezes. Aí ela não dá. Aí a mãe toda hora vai na fraldinha ver se a criança fez cocô. Toda hora. Por quê? É a demanda. A criança quer exatamente esse cuidado. A mãe que vai toda hora na fraldinha. Toda hora vai na fraldinha. Aí não tem aquela coisa que a mãe acaba de trocar a fraldinha e a criança faz cocô. Aí a mãe fica nervosa. Porra, acabei de trocar a fralda, ele faz cocô. Mas é exatamente isso. Porque, ao dar fezes, eu recebo seio. Lacan vai dizer que isso fica registrado para o resto da nossa vida. Né? Esse dar as fezes e receber. Esse dar as fezes e receber seio, vai dizer Lacan. Eu oferto fezes. Eu preciso que você acolha a minha demanda. Quando Lacan diz assim, eu não acolho demanda, o que Lacan está dizendo? Eu não oferto seios. Então não adianta você me ofertar fezes. O que é fezes na psicanálise? Alguém sabe me dizer o que são as fezes? Qual o representante do significado de fezes na psicanálise? Faz, Juliana. Joga aí, Juliana. Gente, alguém? Qual o significado do representante de fezes na psicanálise? O amor? Não. O amor não. O representante significante de fezes da psicanálise é o pagamento. É o dinheiro. Freud o tempo todo vai dizer que a merda é dinheiro é merda. Para a psicanálise, dinheiro é literalmente merda. É por isso da importância do pagamento da psicanálise.
Quando Freud vai trabalhar da importância do pagamento da psicanálise, é porque quando o sujeito paga, ele diz assim, olha o que é que vai dizer o Adair. O Adair diz assim, pô, cara, eu paguei. Eu tenho direito disso porque eu paguei. Ou seja, quando eu oferto fezes, eu quero o quê? Eu quero que alguém acolha a minha demanda. E aí Lacan vai dizer, a psicologia acolhe demanda, a medicina acolhe demanda, porque o sujeito pagou. Então eu quero minha cura, eu quero ser curado. Eu estou em depressão, Juliana, eu te paguei, eu quero que você me cure. Olha, e outra coisa, em 3 meses, tá? Porque em janeiro eu preciso viajar. Eu preciso ir para a Europa e quero ir te indo. Então me cura. E aí a Juliana, então, acolhe essa demanda e cura. Só que aí, quando acontece? O sujeito volta de novo, adoecido de novo. Aí Lacan fala, psicanalista, eu não acolho demandas. Mas eu paguei, sim, você ofertou fezes, mas não é porque você deu fezes que eu tenho que lhe dar seios. Porque não acolhendo a demanda, quando eu não acolho a demanda, o que entra, o que vai entrar em cena? Vai lá, Juliana, agora é tua deixa. A falta. Isso, garota. Por que a psicanálise é diferente da psicologia? Porque a psicologia acolhe demanda. O cara vai lá e faz a anamnese. Ó, Jário, vamos fazer uma anamnese. O que você tem? Ah, tem 2 meses que eu estou broxando. Ah, então vamos trabalhar sobre impotência sexual. Isso é um acolhimento de uma demanda. A psicanálise não. O cara fala, tem 2 meses que eu estou broxando. E o psicanalista fala assim, tá, me diga mais alguma coisa sobre isso. Vamos trabalhar sobre isso. E eu falei, vem cá, mas o meu pênis, tu não vai falar nada sobre ele, não? Vamos continuar trabalhando sobre isso. E aí, nessa coisa de trabalhar, e aí o cara não sabe o que falar, e ao não saber o que falar, quem vai falar é o inconsciente, por isso que não é o roteiro, psicanálise eu não faço um roteirinho, deixa eu falar o roteiro para eu falar com o meu analista. Não, não é roteiro. Eu tinha uma paciente que dizia assim para mim no final de toda a sessão, cara, tudo que eu escrevo para falar contigo, eu chego aqui, eu não consigo falar. Eu falei, mas por quê? Se você tem 1 hora para falar e não fala o que você escreveu, é porque eu não acolho demanda. Entendeu? E aí o cara escreve para falar enquanto demanda, quando chega na clínica, o inconsciente fala através dos atos falhos. Segura aí, Eliane. Através dos atos falhos, do xiste, do sonho. Ela chega e fala assim, eu já te disse que eu sonhei? Eu sonhei com você? Ah, é, que legal, sonhou comigo, o que foi? Ah, eu não me lembro. Não é que foi o seminário que a gente deu sobre transferência. Ah, eu não me lembro. E aí, de outro, eu sonhei com você de novo. Caramba, que legal, o que foi? Eu não me lembro. E a gente vai trabalhando essas coisas que estão recalcadas, essas coisas que estão escondidas. Um dia ele vai chegar, sei lá, em algum momento na clínica, ele vai chegar para mim e falar assim, caramba, Jário, eu tinha um negócio para te contar, mas eu sempre esqueço. O que foi? Ah, tem uns 3 meses que eu estou transando. Entendeu a diferença? Aquilo que trouxe ele para a clínica, ele esqueceu. Deixou de ser a demanda. Porque outras coisas vieram, outras coisas foram trabalhando e a questão da impotência sexual se tornou-se o quê? Irrelevante. A um ponto que ele voltou a ter a relação sexual dele de novo e nem achou importante tocar isso para o analista. Nem achou importante trazer isso. Aí ele fala, esqueci de falar, já tem 3 meses que eu estou transando. Estou transando igual maluco. Por quê? Porque eu não acolho demanda. Lacan vai dizer, não acolho demanda. Quando eu não acolho demanda, eu faço surgir o quê? O desejo. Nessa coisa de não acolher a impotência sexual, vieram várias outras questões. A questão do desejo, a questão da fantasia, a questão dos fetiches, tudo isso ele foi trazendo para a clínica. Os fetiches, as fantasias, os recalques sexuais, aquilo que ele gostaria de fazer, mas que não consegue fazer, porque é a religião, porque é a doutrina, porque é o pudor, porque ele, porque é a esposa, porque é a sogra, porque é o cachorro, porque é os filhos. Um monte de coisa vai chegar. Porque é o emprego, porque é o patrão e várias outras coisas. Por isso que Lacan vai dizer, eu não acolho demanda. Psicanalista não acolhe demanda. O sujeito vai te ofertar fezes. Você, por favor, não dê o seio. Quem oferta fezes, demanda seio. É isso que vai propor a psicanálise. Fala, querida Eliane. No caso, a psicologia, está dando para me ouvir? Sim, perfeito. Perfeito. No caso, a psicologia, ela é assim. No caso, o profissional, ele tem essa obrigação de aceitar essa demanda ou não? Deu para entender? Sim, deu para atender. Na verdade, são abordagens, né? A psicologia é uma ciência. E como ciência, ela tem as suas abordagens. Dentro, o Conselho Federal de Psicologia vai falar que existem 12 abordagens reconhecidas, dentre estas a psicanálise. A abordagem da psicologia é uma abordagem científica. E como tal, ela se propõe o quê? A acolher demandas.
É da Diz que a minha ciência. irmã é chata. Porque a minha irmã, tadinha, a filha Entendeu? dela tem problema. Aí ela me liga, me manda zap. E aí Aí, você Eliane, oferta, porque a e aí psicóloga. você dá o seio. Não, ela fala assim, da última vez deu briga, porque eu Eliane, a gente acho está que assim, gravando, se eu tô Eliane. A gente está acolhendo. gravando, Eliane. Não, mas foi assim, ela fez um comentário, eu falei, Denise, olha só, o que que acontece? Ali não é como uma loja, né? Que você compra uma blusa, né? E a blusa não ficou boa, você fala, troca por outro, um sapato, enfim, uma comida, algo assim. Eu acho que a análise, né, a clínica, ainda falei assim, eu acho que a clínica pertence a quem está clinicando, né, não, Jairo? Se eu estou clinicando com Mas isso vai você, depender muito da abordagem, Eliane, como eu estou falando para você. Se sim, eu mas, por vou. exemplo, se eu Hoje, não se te... você vai ao médico e não sai com medicamento, tu acha que que o médico tem alguma coisa ali É errada. ruim. É ruim, entendeu? O ideal é você ir ao médico e sair com o quê? Com uma receita. Se eu vou ao psicólogo, né? Por exemplo, se eu vou ao psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental, e ele não fez nenhuma, né? Eu vou no psicólogo TCC. Eu tenho muitos amigos meus que são TCC. Eu vou no TCC e ele não passou, ele não fez nenhum teste projetivo, ele não passou nenhum para casa, não passou nada. Eu vou achar o quê? Que ele é ruim. Não, são abordagens. Né? Cada abordagem tem humanismo, tem hoje tem a terapia centrada na pessoa, que é a TCP, né? Tem crescido bastante. Tem várias abordagens. A psicanálise ela tem a dela. E ela se propõe a um outro olhar. Por quê? Porque para ser psicanalista, Freud vai implicar que é preciso que o sujeito abandone o sintoma da psicologia. Qual o sintoma da psicologia? O desejo de curar. Entendeu? Porque o conceito de cura na psicanálise está em um outro lugar. O conceito de cura na psicanálise é abraçar essa condição de inadequado. É entender que o sujeito é o sujeito da falta. É isso. Fala, Juliana. Bom, também depende muito do local que você trabalha, né? Porque Sim, claro. existe a forma de plantão psicológico, existe a psicologia hospitalar, existe a psicologia esportiva. Então, cada uma delas trabalha de uma forma diferente. Acolhendo demandas, né? Por exemplo, na psicologia esportiva, o que se espera é que o esportista esteja apto a exercer, né, psicologicamente a sua função. Isso. Né? Então, assim, é uma demanda. A psicologia acolhe demanda. Não à toa que, né, a psicologia educacional, o que ela deseja? Que o sujeito tenha um bom desenvolvimento escolar. É isso que se propõe. Né? A psicologia se propõe naquilo que vai dizer o Lacan, a fazer um bem. E aí a psicanálise não. A psicanálise é assim, não, eu não quero fazer um bem. Mas entender a psicanálise é complicado. Você precisa mergulhar para compreender a psicanálise, né? Porque a mãe que ama é a mãe que oferece carinho, cuidado e acolhimento. Essa é a mãe que ama. Mas não é a mãe suficientemente boa. Para ser a mãe suficientemente boa, é também preciso que ela transmita a sua falta, que tem de buscar satisfação em outros objetos fora da relação mãe-bebê. E aí Lacan vai dizer que entra aí a função do pai, da lei, como uma pedra na boca do crocodilo, para que a criança possa buscar outras satisfações no mundo para além da mãe. Também satisfação no pai. Olha o brinquedinho que o Freud está vendo o neto dele brincando, né? Que a criança joga e puxa, ou seja, buscando satisfação naquilo que o Winnicott vai chamar de objetos transicionais. Buscando satisfação para além da mãe em outros objetos que, no primeiro momento, ainda está ligado à mãe, ainda é uma extensão da mãe, mas não é mais a mãe, são os objetos transicionais. Para sair da mãe para o mundo, é preciso alguma coisa no meio, o objeto transicional, que é o que vai a contribuição de Winnicott à psicanálise. Né? E aí o que acontece, Eliane? Aí vem o segredo, Eliane. O que é o sujeito da psicanálise? Por isso que a psicanálise ela é complexa para você compreendê-la e para você até em terapia, né? O que aliás, não se faz uma psicanálise sem um certo ódio ao próprio processo terapêutico, né? Tem o momento do amor, tem o momento que você odeia também a psicanálise, o analista odeia. Tem que ter espaço para o ódio no amor. E isso acontece dentro da psicanálise. E olha que coisa interessante, né? Quando essa criança busca objetos fora da relação mãe-bebê, né? O outro, a mãe, também tem de ceder.
A mãe também tem TCD. É a mãe suficientemente boa, que ela também sofre de ver a criança buscando em outros objetos o prazer que tinha com ela. Mas ela sustenta aquela posição, né? Ela cede, e ao ceder, ela também revela no amor a sua precariedade, a sua falta. Quando a mãe cede, ela revela no amor que isso que você quer, eu não dou conta sozinha. É disso. Eu não dou conta sozinha. Né? Ou seja, a mãe suficientemente boa é aquela incapaz, né? Incapaz desse amor. É aquela que se coloca como incapaz desse amor que o outro deseja. É essa. Então, o incapaz desse amor, que é a mãe, ela vai entrar também, né, num lugar chamado o amor melancólico. Lacan vai cunhar o termo amor melancólico, né? O outro da melancolia não permitiu que o objeto A ganhasse um registro psíquico. O melancólico advém exatamente do limite onde o amor falha em sua relação. Que tipo de amor o melancólico nutre pelo objeto perdido? E aí retomamos a questão da perda do outro amado, do laço profundo que existe entre o objeto e o eu na melancolia, né? A perda do objeto é, para o melancólico, uma perda fundamental e que atinge diretamente a sua imagem espetacular. E aí Freud, no livro dele, Luto e Melancolia, né, ele vai dizer que o melancólico, ele sabe quem ele perdeu. Esse é o sujeito para a psicanálise. Para a psicanálise, todo sujeito, um sujeito neurótico, né, ele é o sujeito melancólico, porque o melancólico é aquele que sabe quem ele perdeu, mas não é capaz de saber o que perdeu. O melancólico sabe quem perdeu, mas não é capaz de saber o que ele perdeu nesse alguém amado. Na melancolia não se pode saber o que em si. O si mesmo do eu foi perdido. Nem o que de si foi perdido com o objeto. E essa perda enigmática que afeta o eu permanecerá desconhecido a este último. Então o melancólico parece ter sido vencido pelo vazio deixado pelo objeto. O melancólico está condenado ou a errar à margem de seus irmãos ou a agarrar-se a sinais de reconhecimento que ele teria elegido em um deles. Por isso, quando este referente é elevado, né, quando este referente é elevado, né, essa autoimagem do melancólico, destruída no momento da perda, daquele a quem ele amava, nos fala, a partir de fina observação freudiana, da dependência que faz da relação melancólico-objeto. Na melancolia não se pode saber o que em si, né? É por tomar o objeto amado como seu eu ideal que o melancólico ama e, ao mesmo tempo, permanece dependente de sua imagem. Ele está condenado, né? Quando este referente é levado a desaparecer, ele vê-se remetido ao vazio de sua identidade e ao mero recurso, né, do canibalismo arcaico, como vai dizer Lacan. E aí a gente vai falar do luto, né, da melancolia e a falta. E aí Freud no luto, né, assim como Freud fez no luto, como algo comparável à melancolia, entendemos que o luto é um processo que marca uma separação radical. Que separação é essa? A separação entre o objeto que foi perdido, aquele ente amado que se foi definitivamente, por um lado, e o lugar que ele ocupava para o enlutado, por outro. O luto é um processo que busca, em sua última instância, distinguir o envelope narcísico do objeto, daquele vazio que permanecia recoberto por sua imagem. Esse ato pode ser semelhante, né, ao grande sacrifício edipiano que estrutura a nossa infância. A renúncia à mãe para obter acesso aos outros. A gente renuncia à mãe para ter acesso aos outros. E talvez seja preciso perlaborar, que essa é a palavra que vai usar o Lacan, e o colocar em cena em cada luto. Os sacrifícios reais, empíricos, funcionarão, então, como metáforas desse processo mais profundo. Na melancolia, contudo, não há inscrição nessa perda que cria o vazio do objeto. O melancólico é refém de uma falha do amor do outro, que ao acolhê-lo não possibilitou a inscrição de sua falta, ou seja, não criou a possibilidade de um desmame. O amor do outro primordial falhou em sua função de produzir esse vazio lógico, a qual toda escolha objetal viria posteriormente a operar como recobrimento. A melancolia padece, portanto, de uma falha fundamental, a falta da falta. Falta da falta. Sem a falta da falta, que é a base da neurose, Juliana, para a gente encerrar,
Sem a falta da falta, que é a base da neurose, o que é que fica para a gente? O que é que sobra? Sobra a psicose. Né? Sem a falta da falta, o que você tem, então, é a psicose. É um sujeito que fora clui, né? Exatamente, o sujeito que fora clui. E aí, nessa transitividade imaginária que impede qualquer separação, o que é que acontece com o eu? O eu é o objeto. Ao perder esse objeto de amor, a queixa passa diretamente do plano do necessário e da transitividade ao plano do impossível. Sem a mediação do sexual, isso é, daquilo que é o contingente, o plano no qual o luto se sustenta para reelaborar sua perda, o real transborda para fora da capacidade da falta de objeto. O melancólico fica remetido sem mediação ao impossível ao real. E aí, Freud vai constatar que o eu, né, em o eu e o isso, que na melancolia há uma radical dessexualização da pulsão. E o efeito disso seria a cultura pura da pulsão de morte. A cultura pura da pulsão de morte. Então, o sujeito aqui, sem essa mãe, sem esse desmame, sem esse olhar, sem essas coisas todas que nós estamos falando, sem os objetos transicionais, sem essa passagem do olhar da mãe para o distanciamento, né, para esse deslize da mãe, sem nada disso, o que você vai ter é um sujeito que é incapaz de abrir mão daquele amor que ele nutriu e que também o nutria como sustentação da sua própria imagem. E passa a manter esse amor, ainda que sem a presença do objeto, como uma ferida aberta, exposta em sua fala. E aí eis o preço pago por um laço amoroso sem objeto. Quando o sujeito coloca um laço amoroso sem objeto, sem a inscrição da falha, a qual todo objeto amado deve ocupar o lugar, o melancólico é incapaz de fazer um luto de sua perda. Então não se trata, na melancolia, de um luto sem fim, mas precisamente da completa impossibilidade de executar qualquer processo de luto. Vítima de uma falha naquilo que o amor pode realizar, o melancólico, esse não amado pelo outro, é também por isso incapaz de separação do outro. O melancólico é esse objeto não separado que não chegou a ser. Se a gente for trazer isso para o livro, a gente vai falar, então, que esse sujeito é exatamente Jean-Baptiste Grenouille, um sujeito melancólico que não conseguiu de todo estar separado desse outro, da qual ele deseja um amor total, um amor pleno. Veja bem, ele não quer pessoas que o amem. Ele quer pessoas que o amem de forma total e plena, total devoção, a ponto de, no final, ele conseguir esse intento quando, no ato de canibalismo, todos ali presentes devoram o seu corpo. Forte isso, né? Porque é assim que termina o livro. Todos ali presentes devorando o corpo de Jean-Baptiste Grenouille. Se tornamos um pouco louco quando amamos, por outro lado, vai dizer Freud, o próprio amor é aquilo que a seu modo e paradoxalmente pode nos oferecer esse laço salutar e profundo, que faz todo vivente se apegar à vida. É pelo amor que pegamos a vida. Né? E aí vai dizer o João Guimarães Rosa, que eu quero terminar o nosso encontro com ele, já que eu cito ele o tempo todo, no Grandes Sertões Veredas, quando ele diz que o que me causou a fortíssima impressão de que em uma única linha é capaz de dizer mais e melhor do que me foi possível em tudo isso que nós falamos, né? Ele vai dizer assim, qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Qualquer amor. De que sofria Jean-Baptiste Grenouille? De ausência de amor. É disso. É disso. E assim, com o João Guimarães Rosa, nós chegamos ao fim desse nosso encontro. Eu quero agradecer a cada um de vocês que participaram comigo, que chegaram até o fim desse projeto, Psicanálise e Literatura. A gente volta no próximo ciclo. Fiquem ligadinhos aí no meu Instagram e no Instagram. Sigam a gente, né? Fiquem ligadinhos que a gente volta. E quando a gente voltar, a gente vai trabalhar Madame Bovary com esse clássico do Gustave Flaubert. Nós vamos falar disso no nosso circuito de psicanálise e literatura. Um beijo no coração de cada um de vocês e muito obrigado. E daqui a pouco estaremos juntos, hein? Valeu, obrigada.